Olá! Hoje é um dia muito especial para todos nós, porque estreia aqui na NET Cidade o nosso APP TV. Esse vai ser o seu veículo de comunicação para você saber tudo o que acontece no mercado publicitário, de propaganda. Se você se interessa por esse meio, então você já sabe, aqui é o nosso encontro marcado sempre. E a nossa estreia acontece muito em alto estilo, porque nós estamos também na cidade de Araraquara, Franca e São Carlos, mostrando a importância dessas cidades, essas 4 cidades importantes do nosso interior do estado, ligando o nosso programa APP TV. Um momento muito especial que a APP Ribeirão vive e é esse canal de comunicação que nós vamos ter a partir de agora. Então você pode aproveitar e acessar desde já o nosso site, que é o www.apptv.com.br, onde você vai conferir os horários de exibição em cada cidade, tá certo? E para você ter uma ideia do que vai acontecer no nosso programa, eu vou falar para você um pouco dos quadros que vamos conferir a partir de agora. O quadro Entrevistas, onde nós vamos estar conversando com profissionais de comunicação da capital e do interior. Também temos o Espaço do Anunciante, que terá a presença de empresários e executivos de marketing para podermos acompanhar a opinião deles sobre o nosso meio. E tem mais, Perfil Empresa, onde os associados da APP poderão mostrar os seus cases, portfólios e o trabalho que desenvolvem no mercado. Profissão Publicitário, para que possamos mostrar quem é quem no mercado e também levar aos estudantes um pouco de conhecimento sobre as funções da área de comunicação. E, é claro, os especiais, onde estaremos mostrando os festivais, seminários, entre outras ações da APP e também das entidades envolvidas, e debates em torno dos temas polêmicos e de extrema importância para a atividade, como, por exemplo, a tão polêmica história do mobiliário urbano. Em breve vamos debater aqui no nosso APP TV. Mas eu tenho que chamar a atenção para o quadro O Estagiário, uma ideia muito interessante, onde estudantes de propaganda e marketing estarão concorrendo a vagas de estágios remunerados. Isso só aqui que você vai encontrar, tá certo? E a estreia é hoje aqui no nosso programa. Fique ligado! Mas no programa de hoje você vai conferir, sabe o que, gente? O quadro Making Off, um quadro muito bacana, onde nós vamos mostrar toda a campanha realizada no Festim 2008, dando detalhes para você sobre a produção da peça eletrônica. E já tem entrevista aqui nos nossos estúdios. Você ainda vai ver os melhores momentos da 7ª edição do Festim, o Festival Universitário de Propaganda do Interior, que este ano teve recorde de participação. O Welcome Coffee, as palestras, a festinha, a premiação do concurso, bebida e direção e tudo de bom que rolou neste evento. Também tem um quadro Você no Meio, que é a agenda, que você vai saber tudo que vem por aí da APP Ribeirão como fã e também os jogos publicitários e também uma entrevista com ele, o vice-presidente da Wonderman, Eco Moliterno. E, é claro, a estreia do quadro O Estagiário. Isso e muito mais a partir de agora, eu quero você junto comigo. E nos nossos estúdios aqui do APP TV, eu vou conversar agora com eles que são responsáveis pela produção do filme da inscrição do Festim 2008. Ricardo Gama, da produtora de áudio Audiowork. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem. Seja bem-vindo no nosso APP TV. Obrigada pela sua presença. Obrigado, e o John, que está aqui comigo também, que é da produtora de animação Usina Animada, ambas aqui de Ribeirão. Seja bem-vindo, John. Obrigado. Tá tudo bem com você? Joia, beleza. John, e como é que foi criar essa peça para exatamente instigar o pessoal de casa, né, os universitários, a participarem do Festim? Como é que foi isso? Então, Patrícia, tudo começou com um roteiro desenvolvido pela agência de Araraquara Santo de Casa, o Mori e o Mário, né, que são amigos nossos até. E o que foi muito bacana, assim, que a gente sempre quis trabalhar junto, né, a usina com o Santo de Casa, e acabou rolando essa oportunidade, né, o Mori desenvolveu... Então foi o primeiro trabalho? Foi o primeiro trabalho que, bacana, a gente fez junto, né. E aí o Mori fez a criação e tal, mandou, eu esbocei isso no storyboard e tal, E aí tem uma coisa bacana também que aconteceu, que eu leciono na Barão de Mauá. Eu leciono na Barão de Mauá para os cursos de audiovisual, criação e produção. Chamei uma moçada que estava a fim de trabalhar com animação, estavam loucos para testar a animação, e como lá na usina a gente estava trabalho meio doido, eles entraram na equipe. E aí a gente desenvolveu o trabalho. Que é bem a proposta, né? Exatamente. Pegar os estudantes, enfim, e fazer acontecer. E como esse trabalho casa com você, Gama? O pessoal de casa entender como é que funciona isso. Na verdade, da mesma maneira, partindo da Santo de Casa, né, do pessoal de Araraquara, que no meu caso não foi a primeira vez que a gente fez trabalho junto. Tem casamento antigo. Diariamente, assim. E
Aí a gente já sabia que isso ia ser feito pela Usina Animada, né, pelo John com o pessoal lá, e a gente faria a parte de áudio. Depois que eles fazem esse primeiro estudo de desenho mesmo à mão, né, o primeiro estudo, eles já montam mais ou menos um filme, mandam pra gente, e no caso o John, assim como o pessoal da Santa de Casa, já liga pra gente e já fala mais ou menos a ideia, né, o tipo de voz, como é que vai ser a historinha e tudo mais. E a gente já vai procurando essas vozes, aí a gente recebe esse filme, já ainda pelo esboço, bem rascunho mesmo, e já começa a trabalhar as vozes dos personagens, no caso das cobrinhas. Né? Se vai ser vozes mais masculinas, femininas, Sim, grossas, mais isso, infantis, é por aí. isso. E você já tem tudo isso lá? Como é que é? Você já consegue, na hora que te pedem uma voz, você já consegue imaginar de quem vai sair? Como é que é feito isso? Na verdade, a gente já consegue imaginar uma meia dúzia, assim, que poderia fazer aquele tipo de voz, né? A gente tem os atores que trabalham fazendo esse tipo de voz caricata, assim. Então, quando a gente já vê a imagem viu a imagem da cobrinha ali, a gente já mais ou menos, na nossa cabeça, já fala, ó, tal pessoa pode fazer, vai ficar legal, tal. E, John, e quando não bate com a ideia que vocês pensaram, isso acontece? De repente, ele propor uma voz e não é com o que você exatamente pensou, isso acontece? Então, Patrícia, na verdade, toda criação em comunicação, toda e qualquer peça que a gente vá produzir, acaba rolando um diálogo, né? Porque a comunicação ela é muito ampla, ela é muito subjetiva, né? Às vezes a gente fala assim, faz uma voz brava, né? E isso é subjetivo, né? De alguma forma. Mas o Gama é super craque, né? Super fera. É uma outra coisinha que a gente fala assim, será que... O bate-bola ele é muito bacana, né? A gente se entende muito bem. E vocês trabalham com muita massinha também lá na usina? A gente desenvolve todas as técnicas de animação, né? E mais uma vez, é muito ampla. As opções para trabalhar com animação são muito amplas, né? Dá um exemplo aqui para o pessoal de casa. O que nós temos? Então, por exemplo, a gente pode trabalhar com a massinha. Dentro do mesmo princípio, a gente pode trabalhar com areia, com qualquer tipo de objeto, com pessoas, com desenho animado, com computação gráfica. Então, é muito, muito grande a possibilidade. E mais legal ainda, que é misturar tudo isso. Você pode misturar massinha com areia, com objeto, com gente, enfim, é totalmente livre. E para essa produção especificamente do Festim, demandou quanto tempo antes, assim, para o pessoal ver pronto? Eu não imagino o que tem por trás também, né, Gama? Como é que foi para você os bastidores? Tá. Vou falar um pouquinho assim de como foi o processo, que é muito legal. O Gama pode até complementar o que eu estou dizendo na parte de criação de áudio, que ela é feita em 2 momentos. Como as cobrinhas elas falavam, então a gente tem que gravar essas vozes antes, porque a gente vai ter sincronia labial. Então eu quero saber do Gama, como é que é essa sincronização? Porque tem que ser perfeito, né, Gama? Pois é, a gente, diferente de um filme comum, que é onde a gente pode trabalhar com a voz guia, que a gente fala, que é qualquer um de nós mesmo falar o texto e já mandar para a produtora de vídeo selecionar as cenas, né? Nesse caso, não. Como a gente vai ter esse sincronismo das bocas, né, das cobrinhas, no caso, a gente já precisa eleger quem são as vozes dos personagens e já fazer a voz em definitivo, mandar para a usina animada, para que eles já trabalhem certinho, porque é muito trabalhoso, não poderia depois mudar de lugar aquela voz. Então, a gente já faz essa voz em definitivo, né? Uma coisa só que eu queria só abrir um parênteses assim, que a Audiowork nós somos em vários produtores lá, né? E quem assumiu esse trabalho, na verdade, foi o Rafael Trivelloni, que é um dos produtores. Na verdade, ele é o responsável. Ele é músico também, o Rafael, né? É músico também, aliás, é publicitário também, é super bem graduado. E ele é um dos produtores da Audiowork, e foi ele quem assumiu a frente desse trabalho, assim. E sei que ele é um imitador também ótimo, né, Rafael? O Rafa é uma... Faz, né? O Rafa é uma figura, né? Verdade. Agora, você recebeu essa peça, quanto tempo realmente na prática até finalizar? Então, a gente tem alguns estágios aí, né? Esse primeiro estágio demanda um dia, mais ou menos, que é eu entregar as vozes para o John, para ele trabalhar. Aí depois eu tenho que aguardar um segundo momento, que aí é um tempo do John, que demora talvez uns 2 dias, para você me devolver de novo o filme um pouco mais completo, né? Então, nesse daí até demorou um pouquinho mais, né? Demorou um pouquinho mais. Até pelo envolvimento dos alunos, né? Exato. É que, aliás, foi muito legal você ter colocado o nome do Rafa aí, responsável. Eu tenho que falar aqui a moçada que realmente trabalhou, né? Tem um rapaz que desenha muito bem, o Gessé Surso, tá? A Jéssica, que desenvolveu os cenários. São estudantes, tá? E uma coisa que é legal, Paty, que a gente tem que falar também, que no começo, quando eu fiz o convite para a moçada, tinham 6 ou 7 pessoas querendo participar,
Só que aí quando eles veem que o processo é demorado e que dá trabalho, começa a desencanar, né? Então acabaram ficando 3 pessoas efetivamente nesse projeto. O Gessé, a Jéssica e o Marcos. E eu acabei coordenando, eles desenvolveram, trabalharam muito bem, foi muito bacana. Bom, e como é que você vê isso, John, até sendo professor, para o mercado realmente de estudantes que vão entrar e ingressar na área? Como é que você vê o Festim como um todo? Olha, eu acho que todo festival ele é importante, e o Festim ainda mais porque ele é focado no universitário, certo? Essa discussão ela é muito importante para quem trabalha com comunicação, para quem trabalha com publicidade, né? Essa troca de figurinhas. E uma coisa que me chama muita atenção no Festim é o fato dos profissionais que estão lá julgando, eles estarem abertos às críticas e às perguntas dos próprios estudantes. Você sentiu isso? Muito bom. Porque o estudante, e eu acho isso cabível, ele quer saber por que a peça dele não foi para o shortlist, ele quer saber aonde estava errado. Então é importante que o próprio jurado dê a cara lá e fale assim, ó, você errou aqui, aqui e acolá. E você acertou aqui, aqui e acolá também. Então eu acho muito bacana essa troca. Uma maneira de crescimento total, né? Sem de dúvida. feedback, que o estudante precisa disso, né? Exatamente. Agora, Gama, você palestrou. Sim. E como é que foi, assim, falar com esse público jovem, estar ali? Foi muito legal, né? A princípio, assim, já foi muito legal ter recebido o convite da APP, né? De participar junto com profissionais totalmente gabaritados ali, né? Então, assim, a princípio já fiquei muito feliz da Audiowork estar lá presente, estar lá presente, né? De eu estar lá representando a Audiowork e falando de produção de áudio mesmo. Porque é um público muito legal de se falar. Normalmente eu sou convidado para falar dentro das universidades, né? Na minha área de produção de áudio. E ali no Festim, mais especial ainda, porque você reúne várias universidades que têm aprendizados, às vezes, um pouco diferentes, embora com o mesmo conteúdo, né? E você tem linguagens diferentes que, às vezes, os professores usam em cada universidade. Para o próprio John mesmo, eu já fui lá em Araraquara, dar uma palestra lá. Mas no Festim você tem essa presença de várias turmas diferentes. Então você usa uma linguagem, assim, tenta usar uma linguagem bem do mercado mesmo. É mais desafiador para você, enquanto palestrante, mexer com esse público universitário? Eu acho que desafiador, não sei se seria a palavra, talvez mais prazeroso. Por você ver a reação no rosto das pessoas na hora que você mostra um trabalho e explica como aconteceu aquilo, né? Na prática mesmo, como foi o dia a dia daquele trabalho, né? Porque eles têm toda a teoria muito bem dada nas universidades e até tem laboratórios nas universidades, né? Mas é diferente a hora que eles ouvem um profissional do dia a dia, que é o meu caso, o caso da Audiowork, falando como que aconteceu aquele trabalho que você acabou de mostrar. Então é muito legal você ver essa reação, principalmente para a hora que abre para as perguntas, você vê uma diversidade muito grande de dúvidas, assim, de faculdade para faculdade. É muito interessante como você muda, observar, né? É muito legal. Verdade. Agora, John, quando você está falando para público universitário, você percebe que alguns critérios têm que ser adotados, por exemplo, uma linguagem mais jovial, cores mais que tenham a ver mais com os jovens, isso tudo é pensado? Olha, sem dúvida. E nesse caso, né? Bom, vamos voltar um pouquinho, né? Vamos falar. A animação, ela te possibilita uma gama de opções de linguagem, né? Então, a gente pode se comunicar muito bem com o público adulto, a gente se comunica com o público infantil, porque a gente está lidando com conceitos de arte. Então, a arte ela pode se adequar muito bem para o adulto, para a criança, para o senhor, enfim. E, óbvio, nesse caso, como a gente estava fazendo uma comunicação para jovens, a gente optou justamente por personagens, por caricatos, personagem engraçadinho, esse de humor, que aliás é um toque do Santo de Casa, o pessoal da agência, do Mori. O perfil deles mesmo. É um perfil, e eu acho que foi muito bem escolhido assim, pela APP ter chamado o pessoal da Santo de Casa para a criação, porque eles têm esse toque. E casou perfeitamente com a ideia de fazer uma coisa até que lembra um pouco até quadrinho, se a gente for pensar, né? É o personagem de quadrinho e tal, aquela coisa bem caricata, engraçadinha, né? Ok, para você também funciona quando você está fazendo um áudio, pensar realmente naquele público que vai servir aquele áudio, tem uma brincadeira a mais, de repente uma música mais da moda? Sim, com certeza. Na verdade, isso parte, é o que o John falou, isso parte lá do briefing inicial que vem da agência, né? No caso da Santo de Casa. E aí a gente tenta também se adequar a toda aquela ideia e tenta se envolver de uma maneira... A maneira que a gente olha aquela cobrinha, né? No primeiro desenho que a gente recebeu já é uma maneira engraçada porque a gente sabe o que eles querem lá do começo, né? E aí sim, é lógico que a gente vai partindo para vozes engraçadas, para coisas assim.
Maravilha. Então vamos ver agora o filme da chamada de inscrição do Festim. Vamos lá? Olá, amigos. Olá, Júnior! Já faz 3 dias e 2 horas que eu não ponho um ponto de exclamação e nem reticências nos títulos dos meus anúncios. E a logomarca já diminuiu? Ainda não consigo. Quer ser um cobra da propaganda sem vícios? Então participe do 7º Festim, Festival Universitário de Propaganda do Interior. Dias 17 e 18 de maio, os cobras da propaganda brasileira apresentam seus melhores cases. Inscreva-se. 7º Festim, realização APP Ribeirão. E é tão bacana a gente ver o filme, né, antes dos comentários, porque tudo que a gente comentou aqui serviu muito para clarear um pouquinho mais de como foi feita essa produção, né? Filme de 30 segundos é mais fácil de fazer do que um de 60, Não, depende dá do tempo mesmo. para o áudio. Tanto faz, Na verdade, dá mesmo. se O trabalho for- é o mesmo. Sim, o trabalho é o mesmo. Se fosse comparar, seria mais difícil, então, fazer o mais curto. Tá. Né? Porque geralmente a ideia é sempre do mesmo tamanho e o tempo mais curto para contar, né? Para você também, John? Não, pra mim é o contrário. É, né? Quanto mais tempo, mais animação. Mais E a animação trabalho, demanda né? muito tempo mesmo. Muito bom, gente. Eu quero agradecer imensamente a participação de vocês aqui na Imagina, nossa que estreia, né, do APP TV, mostrando aí pro pessoal de casa como é que são os bastidores de uma peça, de um filme que ficou muito bacana. Gama, muito bom ter você aqui. Obrigado. Quero te ver mais, viu? Imagina, Sucesso só lá na World chamar. Work. Um beijo pra galera. Obrigado. Tudo de bom e até a próxima, Obrigado. viu? John, parabéns também pelo seu trabalho. Obrigado, Patrícia. E Valeu. obrigada pela presença estreando aqui no nosso APP TV. Muito obrigado. Obrigada, valeu. John. Tá Até a certo, próxima. Falou. Gente, é bacana dizer que o Festim 2008 recebeu um público de cerca de 250 pessoas de Ribeirão e de toda a região. O evento aconteceu no Espaço Mediterrâneo, aqui em Ribeirão Preto, no Novo Shopping. Os cerca de 250 estudantes puderam aprimorar os seus conhecimentos com palestras pertinentes sobre o meio e o mercado, proferidas por profissionais renomados da capital e interior. O ciclo de palestras contou com a presença do diretor-geral de mídia da Liu Lara, Adão Casares, que proferiu o tema mídia. O vice-presidente da Wonderman, Eco Moliterno, que falou sobre o potencial da internet. Marcelo Teixeira, executivo de comunicação e gestor de projetos de responsabilidade social. Moisés Stefano Barel, mestre em comunicação social com ênfase em propaganda, falando sobre o tema marketing político e eleitoral. Ricardo Murer, que é o CEO da Soft TV em São Paulo. Ele é graduado em computação pela USP, mestre em comunicação pela ECA, especialista em mídias interativas. Abordou o tema: a televisão, como nós a conhecemos, nunca mais será a mesma depois da IPTV. Ricardo Gama, diretor artístico da AudioWork. Tema proferido: produção de áudio para rádio e TV, desde briefing até finalização. O concurso Bebida e Direção é uma forma de contribuição social que a APP Ribeirão encontrou para praticar junto aos estudantes o exercício de cidadania, ao mesmo tempo que incentiva o processo criativo dos futuros profissionais. O tema foi escolhido pela necessidade de alertar a população sobre as consequências que essa combinação pode trazer. O júri que escolheu os melhores trabalhos foi composto pelos profissionais Zé Patudisco, da Alta Comunicazione, Daniel Pimentel, da Labcom e Paulo Negri, da FX Produções. Antes da premiação, o presidente do júri, Zé Patudisco, falou com os estudantes sobre mercado de trabalho e teceu comentários sobre as peças inscritas no concurso, que neste ano recebeu um total de 50 inscrições. Vamos ao resultado do concurso. O terceiro lugar, título: O álcool acelera a sua partida, dos alunos do Centro Universitário Central Paulista. Segundo lugar, título: Quer tomar uma? Dos alunos do Centro Universitário Barão de Mauá. E o primeiro lugar, título: Emocionante, dos alunos do Centro Universitário Barão de Mauá. Além do troféu, a peça vencedora foi premiada pela Editora Abril com 2 viagens de 2 dias a São Paulo para conhecer a editora e uma grande agência de propaganda da capital, além de outras atividades. E ainda, os estudantes que criaram a peça vencedora vão poder ver o seu trabalho produzidos por profissionais e também veiculados na mídia regional, além de uma página na revista Veja. É muito bacana, né, gente? Então vamos ver o filme da peça vencedora do concurso Bebida e Direção. Emocionante é poder acordar e contar como foi a balada. Se beber, não dirija.
Ficou muito bacana a peça mesmo, né? Merecido. E também tem um momento de integração dos estudantes, o Festinha. E é esse momento que a gente vai conferir agora, os melhores momentos para você. Como eu também sou estudante e eu escuto o pessoal me pedindo, vamos fazer um movimento diferente, já junto com o evento. Como é um evento voltado somente para as palestras, o pessoal depois das palestras costumava ir embora e tal. Dessa vez a gente resolveu criar a festinha, um momento de confraternização para unir, que é o mais importante, a união dos estudantes de publicidade e propaganda. A PP Estudantil, ela surgiu da necessidade de colocar os estudantes de publicidade e propaganda no mercado. Se não tiver eventos de apoio como o Festim e os eventos que a PP Ribeirão promove, a gente não vai conseguir colocar os estudantes no meio. Eles acabam se formando e saem sem chão. No próximo bloco, você confere a agenda Você no Meio e também uma entrevista com o vice-presidente da Wonderman, é com molho terno. Não saia daí, eu te espero. Até já!